que a gente possa ter uma noite com muita luz, muita paz e que possamos sair daqui com vontade de estudar um pouquinho mais de Kardec. Bom, ainda em comemoração aos 150 anos da Gênese, do 5º livro das obras básicas de Kardec, que foi tema da nossa conferência espírita, agora no final de semana passado, né? Alberto Almeida, Sandra Della Pola, Sandra Borba, Divaldo Franco e Haroldo Dutra Dias falaram bastante sobre vários aspectos desse livro. E eu escolhi falar sobre o capítulo 1º da Gênese, que é o caráter da revelação espírita, para que a gente possa estudar um pouquinho da ampliação dos conhecimentos que Kardec fez através de vários itens da Revista Espírita, de várias mensagens de espíritos de escola, espíritos superiores, né? Para falar um pouco melhor da parte primeira do Livro dos Espíritos, que é aquela que fala de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação, né? Então a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso hoje. Então, caráter da revelação espírita. Ali eu coloquei as 3 revelações, né? A primeira revelação, a de Moisés, as leis mosaicas, né? Jesus, que nos trouxe o Evangelho, que nos legou o Evangelho. E Kardec, apesar de que o Espiritismo ele não é individualizado numa só pessoa, mas ele representa, nesse caso, o Espiritismo. A revelação espírita não é só de Kardec. É uma construção humana. E aí a primeira pergunta desse tema. Falei que é a terceira revelação, né? Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? O que seria uma revelação? Vamos ver agora o que seria uma revelação. Definição de revelação. Do latim revelare, cuja raiz vélo, véu, significa literalmente sair de sob o véu. Retirar o véu das nossas vistas, conseguir enxergar o que tem depois do véu. Figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Pensando dessa forma, o livro A Gênese nos coloca que a ciência nos revela os mistérios da natureza incessantemente. Então, a ciência faz por nós que vejamos e que aprendamos as leis da natureza, desmistificando-as, né? Se nós pensarmos, por exemplo, no primeiro filósofo, no pai da filosofia, que foi Tales de Mileto, ele desenvolveu uma premissa, através da observação, que a vida surgia da água. Por quê? Porque nós bebemos água, grande parte do nosso corpo é líquido, e que todos os animais da criação também viviam da água, né? Mas esse mesmo Tales de Mileto, que pensava dessa forma, acreditava no Deus do trovão, acreditava no Deus da chuva e em outros deuses, né? E a ciência veio, com o tempo, desmistificando tudo isso. Então, Copérnico, Newton, Laplace, Lavoisier, Einstein e muitos outros, né? Perdemos agora, voltou para a pátria espiritual, Stephen Hawking. Todos eles foram reveladores. Nos mostraram cientificamente que alguns aspectos da natureza não eram obra do divino, mas eram leis inexplicáveis. Que seria da humanidade sem as revelações dos homens de gênio que aparecem de tempos em tempos, né? Que seria, na verdade, quem seriam esses homens de gênio? O que difere o homem de gênio do homem comum? A origem das qualidades do homem vem do espírito, questão 361 do Livro dos Espíritos. Então, os homens de gênio
nada mais são do que homens, como todos nós que estamos aqui, mas que desenvolveram sua faculdade intelectual ou moral, ou as duas, mais amplamente do que todos que vivem naquela sociedade, ou no nosso caso aqui na Terra. Então, todos esses que eu falei aqui foram missionários. Para que eles servem? Para que nós possamos evoluir mais rapidamente. E aí vamos falar um pouco dos reveladores. Quem são os reveladores? São espíritos missionários. Eu falei aqui no outro dia, né, que nós nos desenvolvemos através de duas asas, que é a do intelecto e da moral. Nem sempre andam juntas. E a que se desenvolve primeiro é a asa do intelecto. Nem sempre aquele que é desenvolvido intelectualmente é moralmente desenvolvido, né? Muitos desses missionários que vieram na Terra, que nos trouxeram maravilhas, que nos explicaram a origem de fatos dantes desconhecidos, eram muito elevados intelectualmente, mas não seria a regra que eles fossem elevados moralmente. Mas ainda assim são missionários. Todos os povos tiveram homens de gênio, que poderiam ser missionários intelectuais ou missionários morais. A história nos mostra isso. Eles vêm ensinar aos homens verdades ignoradas, e ainda que seriam ainda ignoradas durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente. Não é o tema que eu vou tratar hoje, mas vou exemplificar. Na Gênese também, os espíritos e Kardec nos falam da raça adâmica, que vieram exilados de outro orbe, para trabalhar o desenvolvimento do nosso planeta. Assim como nós que estamos agora vivendo o nosso momento de transição planetária, dependendo das nossas ações, se a gente não colocar o nosso pezinho no acelerador, seremos convidados a sermos missionários também em mundos inferiores, né? Que alegria, né? Então, assim, e isso acontece. Todos esses que vieram da raça adâmica e tudo mais já se desenvolveram, a maioria deles não fazem nem mais parte do nosso planeta. Deus suscita reveladores para as verdades científicas e também para as verdades morais, que é o que eu falei anteriormente, né? Nem sempre aquele que vem nos revelar a verdade científica é moralmente elevado. Muitas vezes também o é. E aí vamos falar um pouquinho sobre a fé religiosa. Gente, eu coloquei muita informação porque o capítulo é muito interessante. A ideia é que saiam daqui, leiam o capítulo e estudem Kardec, né? Falar um pouquinho sobre a fé religiosa. Revela coisas que o homem ainda não pode descobrir pela inteligência nem pelos sentidos. Então os profetas que estão lá no Velho Testamento, que estão no Novo Testamento, que estão nos livros dos muçulmanos, de outras religiões, né, no budismo, vieram nos explicar sentimentos, né, revelações que não podem ser expressadas pela razão. E eles tinham tanta autoridade moral para isso, que as outras pessoas acreditavam neles. Eles vêm como mensageiros de Deus. Eles são mensageiros de Deus. Mas todos são mensageiros de Deus? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. E essa fé religiosa é feita através de profetas ou messias, que são a mesma coisa de enviados e missionários, né? E diferente das leis científicas, é aceita sem verificação, exame nem discussão. A verdade é essa, você aceita a verdade, porque você ainda não tem capacidade de distinguir o que é verdade. E aí tem uma pergunta
muito interessante na obra Gênesis. Eu falei que eles vêm através de Deus. Deus os manda, no caso, para a nossa terra aqui. Mas haverá revelações diretas de Deus aos homens? Sim ou não? Sim. Sim. Ouvi um sim forte dali, e é verdade. Haverá sim. Mas para que pessoas e para que espíritos Deus fala diretamente? Espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, imbuem-se do seu pensamento e o podem transmitir. Então as mensagens que vêm diretamente de Deus não vêm para qualquer espírito. Os mais próximos de Deus são os espíritos puros, que já se depuraram nas existências sucessivas e que não precisam mais reencarnar. Encarnam como missionários. Encarnados podem receber de espíritos mais elevados que falam em nome de Deus. Então, por exemplo, se alguém na Terra, uma mensagem vinda direta de Deus, necessariamente vai ter que ser através de um espírito puro. O único espírito puro que esteve na Terra foi Jesus, né? Então, para se ter uma ideia do tipo de espírito que vai ter que ser o intermediário dessa mensagem. Só espíritos puros recebem a palavra de Deus, como eu falei anteriormente. E aqui eu pensei essa primeira epístola de João 4:1, né? Que não acreditais em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. E aí que a coisa começa a ficar complicada, né? Porque a gente vê um monte de gente o tempo inteiro falando em nome de Deus. É verdade? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem uma historinha de alguém que falou em nome de Deus e que não parecia estar falando em nome de Deus. Então, o que Kardec nos colocou? Que o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus. Então, como a gente conhece aqueles que estão pretensamente ou de uma forma legítima falando em nome de Deus, através do que eles estão dizendo, das mensagens? Deus é soberanamente justo, bom, misericordioso, nos ama. Então, nada que fuja a isso aqui poderia vir de Deus. Só a verdade absoluta. E a verdade absoluta, se nós levarmos a nossa razão, a gente consegue ter uma ideia do que ela é, apesar de todas as nossas imperfeições. E aí temos os tipos de instruções. Elas podem ser passadas pela inspiração, né? Nesse final de semana, quando eu estava trabalhando no passe aqui na casa, eu estava sendo inspirado. Eu não sou muito de ser inspirado, eu tenho a sensibilidade de um elefante numa loja de cristais. Sensibilidade praticamente zero, né? Mas eu estava sendo inspirado. Vinham coisas na minha cabeça enquanto eu estava servindo de instrumento para a espiritualidade, que eu tenho certeza que não eram minhas, né? Eu estava pensando em versos, com várias estrofes e longas, assim, durante várias câmaras, né? Então você pode ser inspirado dessa forma. Você pode ouvir também. As instruções podem vir através da audição. Você pode ver também os espíritos instrutores nas visões, aparições ou na emancipação da nossa alma durante o nosso sono. Se nós olharmos também na Bíblia, existem vários exemplos da emancipação da alma, né? E quase todos os reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes. Quase todos. Agora, será que ser médium, inspirado, audiente
ou vidente nos torna reveladores da vontade de Deus ou da vontade dos espíritos superiores? Claro que não, né? Mas nem todos os médiuns são reveladores, ainda menos intermediários diretos de Deus ou seus mensageiros. Então, devemos ter muito cuidado com aqueles que nos mandam mensagens, né? Qual a intenção daquela pessoa? Qual a capacidade moral? Estou sendo cobrado por isso? Né? O que vem de graça, deve de graça. Como a Lu falou aqui na sua prece, a nossa missão é fazer que o nosso mundo se transforme. Todos nós somos missionários para o melhoramento do mundo. E aí, já que eu falei sobre a revelação espírita, né, vamos falar o seguinte, que ela nos mostra que o mundo invisível, a gente tem esse contato com os espíritos, a gente recebe mensagem dos espíritos, entende-os como uma lei da natureza, essa interação é da natureza. As leis que regem essa interação com o mundo invisível, a relação que nós temos com os espíritos, a natureza e o estado dos seres que habitam esses mundos, né? E o destino do homem depois da morte. Então a revelação espírita nos traz isso. E traz muito mais, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas ela tem um duplo caráter, que seria a revelação divina, pois apareceu de forma providencial e não como resultado da iniciativa ou do desígnio premeditado do homem. Então a revelação espírita, ela já aparece para a gente, na verdade, durante toda a história humana, mas de forma organizada, concatenada, ela veio sem que o homem a estivesse procurando, né? Os eventos começaram a acontecer e aquilo foi sendo estudado, mas isso veio através de uma revelação divina. Os pontos fundamentais da doutrina provêm dos espíritos encarregados por Deus de esclarecer a humanidade. Pensemos, meus amigos, quem foi o espírito encarregado de trazer a revelação para nós? Foi o Espírito de verdade. E quem foi o Espírito de verdade? Jesus. Jesus foi encarregado de trazer a revelação espírita para nós. Jesus tem contato direto com Deus. O Espírito encarregado de codificar a revelação espírita aqui na Terra foi Kardec. Isso eu vou dar spoiler de uma outra palestra que vou fazer aqui no futuro. Quem é Kardec? Kardec, uma das encarnações de Kardec, João Batista e Elias. Segundo Jesus, dos nascidos de mulher, João é o maior de todos. Então, depois do Cristo, Kardec foi o maior espírito que encarnou na Terra. Revelação científica, que é outro caráter da revelação espírita. Por não ser privilégio de nenhum escolhido, né, Kardec era apenas o codificador. E interrogando o espírito de verdade. Se ele falhasse... Gente, eu acho que eu vou desligar esse microfone e vou falar no gogó, que está muito ruim. Melhorou, né? Perdão. Pessoal, me ouve aí atrás? Tá, então tá bom. Interrogando o espírito de verdade, na Revista Espírita de 1861, se eu não me engano, Kardec perguntou se ele falhasse na sua missão, o que aconteceria? O espírito de verdade falou para ele que muitos outros espíritos poderiam tomar o lugar dele, porque a revelação
chegaria até nós. Talvez não dessa forma tão maravilhosa como Kardec nos deixou, mas ela chegaria para a gente de qualquer forma. E aí temos a revelação científica. Por não ser privilégio de nenhum escolhido, os que a recebem ou transmitem não são dispensados do trabalho, da observação e da pesquisa. Não renunciam ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Não foi ditada completa, nem imposta a crença cega. Olha, não foi ditada completa. A doutrina espírita, até hoje e no futuro, ainda está sendo construída. Novos ensinamentos estão chegando a gente. A gente só tem que ter cuidado de quem está trazendo esses ensinamentos. Qual o espírito que está falando por aquele médium? Qual a capacidade moral do médium, do espírito? Temos sempre que levar tudo aquilo que nós lemos à razão, né? Então temos que continuar estudando, trabalhando a nossa observação e buscando a nossa razão para ver se aquilo faz sentido ou não para a gente. O que não fizer sentido para nós, a gente tem que estudar mais ou então tem que deletar da nossa vida, né? E a ciência espírita foi feita através do método experimental, que é você fazer a observação, analisar aquela observação, ver as causas e os efeitos e acreditar que aquilo é verdade, através de determinada premissa. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Kardec foi para o estudo sem nenhuma teoria pré-concebida. Ele foi com a mente totalmente aberta para entender aqueles fenômenos. Em determinado momento, eles nem sabiam que se tratavam de espíritos. Observa, compara e analisa, né? Que são os métodos experimentais. Parte dos efeitos para entender as causas. Eles sentiram as batidas e foram entender, através da observação, da experimentação, quais eram as causas daquelas batidas. Chega às leis que regem os efeitos. A partir daí, os espíritos nos ditaram muitas leis que eram ignoradas pela ciência. Deduz as consequências também dessas leis. E aí vem a parte moral através das leis que o Espiritismo nos trouxe. E também busca aplicações úteis. Por que então que os espíritos, naquele momento, com Kardec, não nos revelaram toda a doutrina? Por que vocês acham? Porque eles queriam que nós continuássemos estudando, buscando e trabalhando o conhecimento de forma conjunta. Essa é a ideia do Espiritismo. Vou dar um exemplo, que também está na Gênesis. Nas primeiras obras, pelo menos na primeira, no livro dos Espíritos, não existe nenhuma indicação que alguns espíritos pensam estar vivos, mesmo depois de mortos. Eles se alimentam, eles dormem, eles fazem tudo. Isso não foi revelado naquele momento pelos espíritos de escola que trabalharam na codificação. Isso foi revelado a eles através da experimentação, através do contato com os espíritos sofredores, foram ouvindo, tentando entender o que estava acontecendo e a partir daí começaram a desenvolver essa teoria. Que depois, hoje em dia, se a gente for pegar, tem livros espetaculares que falam sobre isso, né? Temos o Nosso Lar, temos todas as obras de André Luiz aí que falam de forma magnânima sobre a vida no além-túmulo, né? Chico Xavier nos trouxe muitas coisas. Mas isso naquele momento não era sabido pelo codificador e nem pelos médios que o assessoravam. Isso aqui é muito legal. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Assim como a ciência tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, né, que nós interferimos no mundo espiritual
e o mundo espiritual interfere no nosso de forma recíproca. Segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Então, o espiritismo ficaria manco sem a ciência, e a ciência, apesar de todo o desenvolvimento científico e de todas as descobertas, ainda é manca sem os conhecimentos espiritualistas do espiritismo. Falar um pouquinho sobre as 3 revelações, que é o último tema desse capítulo. A primeira revelação são as leis mosaicas, que nos traziam o Deus único, que em muitos casos era colérico, vingativo, e trazia essencialmente as leis de justiça. Moisés precisou tecer mais de 500 leis para poder trabalhar a moral daquele povo bruto, Então, na verdade, a ligação daquele povo com Deus era através do medo, do castigo, da pena. A segunda revelação veio o Evangelho de Jesus, que veio nos trazer a lei de amor, a religação com Deus de amor. Tanto é que Jesus disse que ele não veio acabar com a lei, ele veio dar efeito à lei. Se nós pegarmos o Decálogo, ele não contrariou nenhuma daquelas leis. Aquelas leis são de inspiração divina. As leis mosaicas, sim. Essa, Jesus combateu em alguns aspectos, o tempo inteiro contra os fariseus, contra os sacerdotes, E a terceira revelação, o Espiritismo, que é uma revelação despersonalizada. Nós pegamos Kardec, porque é o nosso codificador, mas ela é uma criação humana, dos espíritos, É a lei da verdade, nos tira o véu sobre vários aspectos que antes eram tidos como milagres, Esse livro fala muito sobre isso também. E traz para a gente aspectos científicos e filosóficos. E aí a gente chega nessa questão: se o Espiritismo é realmente o Consolador prometido por Jesus? Vamos dizer o que disse o nosso mestre: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer, que não compreenderias. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Isso foi a promessa do nosso mestre. Quando for falar de quem foi Kardec, quem é Kardec, vou entrar bastante nesse tema. Nós não temos tempo para isso agora. Estudem o Livro dos Espíritos, estudem o Evangelho segundo o Espiritismo, O que nos trouxe o Espiritismo, então? Essa terceira revelação: a existência de um mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Define os laços que prendem a alma ao corpo. Essa parte científica está amplamente explicada nas obras de Kardec. Levanta o véu que ocultava os mistérios do nascimento até a morte. Sabemos que somos eternos, que preexistimos e vamos existir, seremos espíritos puros. O homem sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Sabemos